Bom dia, pessoal. Apesar das tristes notícias da semana aí, a gente tem que continuar. Os pêsames a todos, para todos nós. É para se pensar a questão se estamos bem. Então todos devemos nos preocupar com essas situações. E só lembrá-los que se vocês precisarem de algum apoio, algum atendimento, a gente tem o CAI que consegue fazer esse meio de campo e tentar contornar alguma dificuldade que vocês tenham aí. Também lembrá-los de que o professor é para ser um companheiro, um amigo de vocês. Então, se em alguma situação vocês se sentirem muito para baixo, tá? Vocês podem nos procurar. Com a minha mensagem em particular, tá? A gente sempre dá um jeito de conversar. Mas a gente tem que continuar. Então, para a aula de hoje, eu vou resolver aqueles dois exercícios que eu propus na aula anterior. Depois eu vou falar da associação em paralelo. Aqui é a continuação do que a gente estava vendo. Então eu tinha solicitado o exercício de número 16, página 95, onde tinha uma bateria. Eu vou representar a bateria como se fosse um gerador assim, que a gente não sabe qual é a voltagem, que está ligado a duas lâmpadas, e as lâmpadas já vou representar como se fossem resistores. Duas lâmpadas em série. Uma com resistência de 4 ohms e a outra com resistência de 6 ohms. No enunciado diz que a corrente no circuito é de 1 ampere. Então, se eu botar a barrinha maior desse lado e a menor desse lado, a corrente vai sair da barrinha maior e vai em direção à barrinha menor. Então tem 1 ampere. O que ele pede? Qual é a voltagem em cada lâmpada, tá? Lembrem que aqui nessa representação minha, aqui eu tenho uma lâmpada 1 e aqui uma lâmpada 2. Como a gente sabe a corrente, e na associação em série a corrente é a mesma, a gente sabe que o I1 vale 1 ampere e que a corrente na lâmpada 2 também vale 1 ampere. Então, se a gente quer a DDP, é só lembrar a lei de Ohm, o RI. Então, como aqui a gente está pensando o U na primeira lâmpada, o 1, R1 e 1. E o 2 na lâmpada 2, R2 vezes o I2. Colocando os valores, R1 é 4 ohms de resistência e a corrente 1 ampere. Então isso dá 4 volts. Na resistência 2 nós temos 6 ohms e a corrente 1 ampere. Isso vai dar 6 volts. Então isso responde à letra A. Quais as DDPs em cima de cada uma das lâmpadas? Na letra B, pede qual é a voltagem fornecida pela bateria ao circuito. Então, na letra B, a gente tem que lembrar que o U é a soma das DDPs individuais em cada uma das lâmpadas. Então, aqui nesse caso, tem 4 volts na primeira lâmpada, 6 volts na segunda. Isso aqui vai dar uma DDP de 10 volts. Então essa é a tensão liberada pela bateria. Caso o exercício fosse mais completo e pedisse para vocês as potências, a gente tem como calcular a potência 1, a potência 2 e a potência total. Tá? Então a potência 1 é o 1 vezes o I1, 4 volts vezes 1 ampere, vai dar 4 watts. Potência 2 vai dar da mesma forma o 2 vezes o I2,
6 volts vezes 1 ampere vai dar 6 watts. Então a potência liberada pela bateria é a soma das duas. 4 watts mais 6 watts, o que dá 10 watts. Tá? E aí fecha o problema por completo. Tá bem? No exercício de número 19, ainda da página 95, talvez tenha ficado um pouco confuso quando eu fui olhar hoje mais cedo, porque não identifica qual é a tensão de trabalho das lâmpadas, tá, pessoal? Então a ideia é dizer que as duas lâmpadas elas têm tensão nominal. Então nominal é o que o fabricante diz, o que o fabricante informa. Tensão nominal na primeira, tensão nominal é 120 volts e a potência da lâmpada é de 60 watts. Tá? L1, tá? A lâmpada L1. L1. E na segunda lâmpada, que é a L2, a DDP, a tensão nominal, é para ser uma lâmpada que também trabalha em 120 volts, só que quando é 120 volts, a potência é 100 watts. E aí o que acontece? Essas duas lâmpadas foram colocadas em séries, uma com a outra. Tá? E a DDP mantida em 120 volts. Então quando a gente coloca em série as lâmpadas, as potências deixam de ser essas potências nominais que aparecem aqui. Porque o exercício muda por completo. Quando eles estão associados em paralelo, as resistências são a soma, a corrente é a mesma, e as potências passam a estar associadas com essa corrente que o circuito vai disponibilizar. Tá? Então aqui com esses dados nominais a gente consegue encontrar as resistências. Tá? E é isso que a gente faz por primeiro. Então, a gente sabe que potência é U ao quadrado sobre R. Vamos pegar a potência 1, R1. Então R1 é U ao quadrado sobre P1, que dá 120 volts ao quadrado sobre 60 watts. E aqui para outra lâmpada, o R2 vai dar o U, que é 120 para os dois, tá? U ao quadrado sobre P2. Então o R2 é 120 ao quadrado sobre 100 watts. Vamos fazer a conta. R1 fica igual a 120 quadrado por 60, daqui dá 240 ohms, e o R2, 120 quadrado dividido por 100, dá 144 ohms. Tá? Tendo em mente esses dois valores, a gente vai fazer a associação em série dos resistores, conforme está na figura, e vamos recalcular qual vai ser a potência que ele realmente está cedendo no circuito. Lembrem que isso é potência de 60 quando ligado em 120. Essa é potência de 100 quando está ligado em 120. Agora, quando as duas estão em série ligados a 120, essas potências vão ser diferentes. Tá? E quando a gente fala em lâmpada que brilha mais, a gente está preocupado com aquela lâmpada que tem a maior potência no
circuito e não a maior potência nominal. Então a gente vai fazer a continha novamente, agora pensando na associação que nós temos aí. Vamos deixar as resistências aqui. Nós temos então uma fonte de 120 volts ligada a uma lâmpada. A representação da lâmpada é assim, tá, pessoal? Lâmpada, outra lâmpada, uma representação de lâmpada. Aqui nós temos 240 ohms e aqui é L1. Aqui nós temos L2, que é 144 ohms. Vamos calcular a corrente total e vamos ver qual que vai ter a maior potência, tá? Então, resistor equivalente dessa associação é a soma 240 ohms mais 144, o que dá um resistor equivalente de 384 ohms. 384 ohms. A corrente total no circuito, essa corrente que vai fluir aqui, é 120 volts dividido por 384. Vamos fazer a conta. 120 dividido por 384 dá 0,3125 amperes. Temos a corrente. E agora vamos calcular novamente as potências. Então P1' e P2'. Como nós temos a corrente, é mais fácil usar a expressão de que a potência é U ao quadrado sobre R, U ao quadrado, ou melhor, RI ao quadrado, que já não tem o U. Não tem o U1, nem o U2. Tá? Vamos calcular. Poderia calcular também o U1 e o U2, depois a gente pode fazer isso. Mas agora a gente tem a resistência e a corrente. Então, RI ao quadrado já vai me dizer qual é a potência. Então aqui 240 ohms vezes 0,3125 amperes quadrados. E aqui 144 ohms vezes 0,3125 ao quadrado. Aquele que tiver a potência maior brilha mais. Tá? Então, vamos lá. Ponto 3125 ao quadrado vezes 240 vai dar 23,4375 watts. E a outra, ponto 3125 quadrado vezes 144 dá 14,0625 watts. Então, esta aqui de cima brilha mais. Por quê? Porque ela tem a resistência maior. Tá? Então, embora a potência nominal dela fosse menor, fosse de 60 watts, a resistência dela foi maior do que a outra. E numa associação em série, a lâmpada que possui maior resistência é a que tem a maior potência. Tá? Vamos anotar isso aqui embaixo. Em uma associação em série, a lâmpada que brilha mais, a lâmpada que tem a maior potência,
é a que possui a maior resistência. Por que disso? Porque numa associação em série a corrente é a mesma. Se a gente olhar essas equações aqui, como a corrente é a mesma, quando o R for maior, a potência vai ser maior. Tá bem? Se tiverem mais dúvidas a respeito dessa situação, vocês me perguntem na próxima aula. Mas tentem diferenciar quando o fabricante fala potência nominal, que é a potência de trabalho em cima da tensão que ele especifica, e quando ela está sendo usada num circuito de uma forma que não é a tensão de trabalho nominal. Então nessa figura que tinha aí, era uma lâmpada que era para trabalhar em 120 volts, para dar essas potências indicadas, e as duas foram associadas em série, então as potências mudaram. Aquela que tinha a potência menor, nominal, ficou com a potência maior no circuito. Tá? Dúvidas vocês me perguntem mais adiante, tá? Faltou aqui um acento circunflexo, lâmpada. E vamos adiante. Então, na sequência, o importante é a gente trabalhar com uma associação também em paralelo, e mais adiante a gente vai misturar essas associações, a série e a paralela vão se misturar em um único circuito. Tá? Então, numa associação em paralelo de resistores, o que a gente tem, conforme eu já mencionei na outra aula, é que os resistores estão todos associados um ao lado do outro, sendo que cada perninha do resistor está ligado ao mesmo ponto do outro resistor. Tá? Então aqui R1, R2 e R3 estão ligados a uma bateria, e neste caso aqui, eles estão em paralelo, porque cada perninha do resistor, de um resistor, conecta uma perninha do outro resistor e a outra perninha do outro, sendo que a outra extremidade está coincidindo do outro lado. Tá? Então, diferente do que acontecia lá nos resistores em séries, que eles funcionam como se fossem elos de corrente, tá? Assim. Então, cada perninha do resistor conecta uma perninha do outro, a outra perninha do outro, a outra perninha do outro. Tá? Neste caso aqui, teria que pensar duas pessoas se dando as mãos, sendo que cada pessoa é um resistor. Então, quando pensar para duas pessoas, as duas se deram as mãos, um está em paralelo com o outro. Se tiver três pessoas, a outra pessoa tem que vir lá por trás da outra e dar as mãos no mesmo ponto. As três mãos estando nos mesmos pontos, os três estão em paralelo. Tá? O que não pode acontecer, para deixar de ser uma associação em paralelo, é, por exemplo, a gente imaginar algo assim. Assim. Então, na representação do circuito, este que eu apresento aqui para vocês, nós vamos ter aqui o seguinte: esta perninha coincide com esta perninha e a outra perninha desses dois coincidem. Então, aqui vamos chamar R3 e R4. O R3 e o R4 estão em paralelo, mas não estão em paralelo com o R1 nem com o R2. Por quê? Porque as perninhas dos resistores
não estão coincidindo. Então aqui, quando eu olhar para esta associação aqui, o que eu consigo ver é que o R1 está em série com o R2. Então R1 e R2 em série, e eles não estão em paralelo em princípio com o R3 e o R4, a não ser o equivalente desses dois, tá? Que vai representar um único resistor. Mas o R3 e o R4 estão em paralelo. Em paralelo. Tá? Qual é a característica essencial da associação em paralelo? A DDP sobre cada resistor é a mesma. Então, uma das características é que a DDP é a mesma sobre cada resistor da associação. Tá? A DDP é a mesma sobre cada resistor da associação. Se a gente pensar aqui uma corrente I, uma corrente total, chegando aqui, neste ponto aqui a carga não pode ser dissipada, ela não pode sumir. Então neste ponto há uma conservação de carga. Se para a resistência R1 vem uma corrente I1, para o R2 uma corrente I2, e para o R3 uma corrente I3, o que a gente vai ter em cada um desses pontos aqui, onde há uma subdivisão de resistências, que a gente vai chamar de nó. Tá? No nó, a corrente que entra é igual à corrente a soma das correntes que saem. Então, no nó, nós vamos ter que o I é igual ao I1 mais o I2 mais o I3. Ou seja, a corrente é a soma das correntes individuais. Tá? Lembrem da diferença. Associação em série, corrente é a mesma e DDP é a soma. Associação em paralelo, a DDP é a mesma e a corrente é a soma, tá? Das correntes individuais. Pensando em termos de resistor equivalente, a gente vai olhar esta última equação aqui para apresentar o resistor equivalente. Então, numa associação em paralelo de resistores, e a gente quiser pensar um único resistor que substitua essa associação aí, para algo do tipo assim, só um resistor equivalente, onde a corrente que flui aqui é a mesma, e aqui continua sendo U. Usando esta última expressão, I é o I1 mais o I2 mais o I3, ou seja, como o I é U sobre R, aqui ficamos com U sobre R equivalente, aqui ficamos U sobre R1, lembre que a DDP é a mesma, aqui nós ficamos com U sobre R2 e aqui com U sobre R3. O U está em todos os termos e eles são iguais, então 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá?
Então, numa associação em paralelo de resistores, o resistor equivalente é obtido usando essas frações aqui. Uma observação importante com relação aos resistores equivalentes é que numa associação em série, se a gente tem 10 resistores iguais de 2 ohms em série, a resistência equivalente é igual ao número de resistores vezes o resistor que eu tenho. Então, 10 resistores de 2 ohms, o resistor equivalente vai ser igual a 10 vezes os 2 ohms, ou seja, 20 ohms. Numa associação em paralelo, a gente consegue ter uma relação quando a gente trabalha com apenas 2 resistores. Com 2 resistores na associação, se eles forem todos iguais, para vários resistores iguais, aqui vai ficar, por exemplo, vamos pensar 10 resistores de 2 ohms. Não, 3 resistores de 9 ohms. Fica 1 sobre 9, mais 1 sobre 9, mais 1 sobre 9. 1 sobre 9, mais 1 sobre 9, mais 1 sobre 9 é 3 sobre 9. Se a gente multiplica cruzado, o resistor equivalente vai ficar igual a 9 dividido por 3. Então dá 3 ohms. Então, numa associação em paralelo, se a gente tiver vários resistores iguais, o resistor equivalente é o resistor individual dividido pelo número de resistores que tem. Nesse caso aqui, o resistor que eu tinha era de 9 ohms e eram 3 resistores de 9 ohms em paralelo. O resistor equivalente é 9 ohms dividido por 3, porque eram 3 resistores iguais. Também tem uma relação quando a gente usa 2 resistores somente. Fica mais fácil de encontrar o resistor equivalente. Vamos escrever primeiro a relação para N resistores iguais em série. Nós vamos ter que o resistor equivalente é N vezes o resistor. N resistores iguais, eu vou botar aqui R, em série, o resistor equivalente é LR. Exemplo, 10 resistores de 2 ohms. Então, o resistor equivalente vai ser 10 vezes 2 ohms, o que dá 20 ohms. Numa associação em paralelo, para N resistores R em paralelo, o resistor equivalente vai ser R dividido pelo número de resistores que eu tenho em paralelo. Exemplo, vamos fazer o que eu coloquei. 3 resistores de 9 ohms. Então, o resistor equivalente da associação em paralelo é 9 ohms dividido por 3, o que dá 3 ohms. E ainda na associação em paralelo, para 2 resistores em paralelo, a gente pode ter 1 sobre o R equivalente igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Dá para tirar o máximo divisor comum, que é o produto R1 por R2. 1 pelo resistor equivalente, o máximo divisor R1, R2.
Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador, vai ficar aqui em cima R2 mais R1. Então o R equivalente é o R1 vezes o R2, dividido pelo R1 mais o R2. Então, para dois resistores apenas em paralelo, o resistor equivalente é o produto pela soma. Tá? É o R1 vezes o R2 dividido pela soma do R1 mais o R2. Exemplo. Deixa eu lembrar um aqui que fica fácil fazer. O 3 e o 6. Então tenho dois resistores. Um que é de 3 ohms e o outro que é 6 ohms. Estão em paralelo. Então, se são só dois resistores em paralelo, aqui esses pontos coincidem, são os nós do circuito, tá? Estão ligados ao mesmo ponto. O resistor equivalente desta associação é o produto dividido pela soma. 3 vezes 6, 18. 18 ohms ao quadrado. 3 mais 6, 9 ohms. Então isso aqui vai dar 2 ohms. Tá? 2 vezes 9, 18. Tá? Então o resistor equivalente é 2. Se quiser fazer usando a fração, também pode, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então são dois resistores em paralelo. Lembrando que em paralelo a DDP é a mesma e a corrente é a soma. Tá? Se quiser fazer assim, 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre o R1, que é 3 ohms, mais 1 sobre o R2, que é 6 ohms. 6 ohms. Tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 6. Vou fazer aqui. 3 e 6. É divisível por 2. 2 vezes 3, 6. Aqui desce o mesmo valor. Depois 3. Fica 1 e 1. 2 vezes 3 dá 6. Mínimo múltiplo comum, 6. Então o mínimo múltiplo é 6. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 dá 1. Tá? Então aqui é 1 sobre o R equivalente. 2 mais 1 é 3. A gente fica com 1 sobre o R equivalente igual 3 por 6. Multiplica cruzado. A gente fica com 3R equivalente é igual 6 ohms. Ou o R equivalente é 6 dividido por 3, que dá 2. Conforme a gente já tinha calculado antes aqui. Então, quando tiver dois resistores onde fica mais fácil fazer o produto pela soma, a gente faz. Se tiver 3 resistores em paralelo, a gente pode optar por fazer 2 a 2 para usar produto pela soma, ou pode usar a fração, aqui já colocar mais 1 sobre o R3 e fazer o mínimo múltiplo comum, resolver e já achar direto o resistor equivalente. Tá bem? Quaisquer dúvidas vocês me perguntem na próxima aula, tá? Então trabalhar com associação em paralelo é diferente de trabalhar com uma associação em série. Envolve aqui o cálculo do resistor equivalente de uma forma bem diferente. A DDP é a mesma na associação em paralelo e a corrente é a soma. Tá? Vamos resolver um exercício aí de uma associação em paralelo. Um exercício do livro. Tem ali na página 97,
tem 2 exercícios resolvidos. E um, inclusive, tem que reescrever o circuito, e a gente já vai fazer isso. Tá? No primeiro exercício resolvido tem um fusível. O fusível é um equipamento que se queima, ele interrompe a passagem da corrente quando ele atingir um valor máximo de corrente. Então tem fusível de 1 ampere, de 1,5 amperes. Ele é parecido com um disjuntor. O disjuntor, no caso, desliga. E no caso do fusível, em geral ele é um fiozinho, tá? É uma cápsulazinha de vidro. Tá? Uma cápsulazinha de vidro, com um fiozinho aqui dentro. Quando a corrente fica muito grande, o valor atinge o valor indicado do fusível. Vamos pensar um fusível de 2 amperes. Então, quando a corrente chegar a 2 amperes, aqui, esse fiozinho se parte, se rompe, tá? E ele interrompe a passagem da corrente. Tá? Então, esse é um fusível. Representação no circuito, ele é representado assim, tem um ponto aqui, a gente faz um S deitado, tá? Assim. Então isso aqui é um fusível. Tá? Na figura apresentada aí, no esquema apresentado ao lado, um fusível F suporta uma corrente máxima de 5 amperes. Tá? Então tem assim, tá aqui o fusível, 5 amperes, fusível F. Depois do fusível tem uma lâmpada, então eu já mostrei a representação da lâmpada, é assim, uma lâmpada, e logo abaixo aqui tem um resistor R, assim. Então o R e a lâmpada estão em paralelo, tá? O R e a lâmpada estão em paralelo. Lâmpada. Né? O que diz aí? Então a corrente máxima é 5 amperes. Submetida a 110 volts, a lâmpada consome 330 watts. Dá para saber o valor da resistência da lâmpada, tá? Então a lâmpada. Valores nominais. U de 110 volts. Ela consome 330 watts. Dá para saber a resistência dela. Então é só lembrar que o P é U ao quadrado sobre R. Passa o R para cá e o P para o outro lado. Fica R é igual a U ao quadrado sobre P. Então 110 volts quadrado por 330. Vamos ver quanto é que dá isso. 110 ao quadrado dividido por 330, 36,67 ohms. Tá? 36,67 ohms. Também dá para saber a corrente que flui na lâmpada se ela estiver trabalhando na tensão nominal. Tá? Então dá para saber, potência é U vezes I. Então na lâmpada o I é o P dividido por U, que vai dar 330 watts por 110 volts, ou seja, 3 amperes. Então nesta figura aqui em cima, aqui está passando 5 amperes, aqui na lâmpada estaria passando 3 amperes, como aqui nesse nó, que é essa divisão aqui do circuito, para outros ramos, tá? A corrente tem que se conservar. Entrou 5, saiu 3, então tem que sair 2 amperes para cá. Por quê? Porque a soma das correntes que saem é igual à soma das correntes que entram no nó. Então no resistor R
tem uma corrente de 2 amperes. Tá? O que ele pede aí? Que resistência mínima você pode ligar em paralelo com a lâmpada sem queimar o fusível. Tá? Sem queimar o fusível. Então, para o resistor saiu 2 amperes. No resistor R, nós temos uma corrente de 2 amperes. E também sabemos que, como ele está em paralelo com a lâmpada, ele está associado com a mesma tensão da lâmpada. Então a gente também sabe que a DDP em cima dele é 110 volts. Dá para saber o valor do R. O R é igual ao U sobre o I. Então 110 volts dividido por 2 amperes, isto vai dar 55 ohms. 55 ohms. Tá? Então, nesse exemplo em específico, se usou a questão de que a corrente é a soma, e que também a DDP na associação em paralelo é a mesma. Tá? Um resistor em paralelo com a lâmpada. Tá? E a lâmpada, tensão nominal de 110 volts. Então, a tensão em cima do resistor R também é 110 volts. No outro exercício, proposto aí no livro, tem uma associação que logo de cara a gente não consegue reconhecer o que está acontecendo. Uma associação assim é o exercício de número 8. Uma associação assim tem um resistor de 20 ohms, um resistor de 30 ohms, e um resistor de 6 ohms. Eles estão ligados assim e tem uns fios conectando eles assim dessa forma. Daqui sai um fio e chega aqui, onde ele chamou esse ponto de D. Aqui é o A e aqui é o B. E tem um fio que sai daqui do B e chega até este ponto aqui que ele chamou de C. Quando a gente olha de imediato, a gente poderia pensar assim, tá uma série. Mas a série só pode acontecer se essa perninha tivesse conectada a outra perninha, daqui só tivesse um fio conectado a outra perninha desse resistor. E daqui só tivesse um fio conectado a outra perninha do outro resistor. Não é o que acontece. Tá? Então daqui tem uma perninha que vai para o resistor, mas tem um outro fio que sai para cá. Então já não é mais uma série. Tá? Da mesma forma aqui no ponto D. Então ao invés de uma perninha do resistor estar conectada a outra perninha apenas do outro resistor, tem um outro fio que sai dali e faz aquele caminho lá. Então nós temos que reescrever o circuito. Então eu vou fazer os pontos aqui. Vamos fazer o ponto A, o ponto B, ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Do A até o C tem um resistor de 20 ohms. Assim. Do ponto C, do ponto A até o ponto C, se eu olhar por este fio aqui de cima, ele representa o mesmo ponto A. É um fio sem resistência, tá, pessoal? Então o A e o D é igual.
O A e o D é igual, poderia sumir com o D daqui. Tá? O A e o D é igual. Então eu saio do A e vou até o ponto C. Tem um resistor de 30 ohms. Da mesma forma, o B e o C têm a mesma... tem o mesmo ponto. Eles estão unidos por um único fio. Então o C e o B são o mesmo ponto. Tá? E se eu pensar aqui do B para o D, tem um outro resistor. Ou melhor, aqui do B para o D, tem um outro resistor de 6 ohms. 6 ohms. Percebam que esse de 30 já estava sendo contado antes, está aqui em cima, tá? Então os três estão em paralelo. O que ele pede? A resistência equivalente da associação. Então ele vai calcular 1 sobre R equivalente. É 1 sobre R1, 1 sobre 20, mais 1 sobre R2, 1 sobre 30, mais 1 sobre 6. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum, 20, 30 e 6. Divide primeiro por 2, sempre pega números primos aqui. Número primo é aquele que é divisível por ele, por 1 e por ele mesmo. Então o menor deles é o 2. Divide por 2, aqui dá 10, aqui dá 15, aqui dá 3. Dá para dividir por 2 de novo. Aqui dá 5, o 15 permanece o 15, que não é dividível por 2, e aqui dá 3. O outro número primo é o 3, divide por 3, aqui dá 1, aqui dá 5, aqui dá 5, e o próximo número primo é o 5. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12, vezes 5 dá 60. 4 vezes 3 vezes 5, 60. Então o resistor, o mínimo múltiplo comum é 60. Divide pelo denominador, dividido por 20 dá 3, vezes 1, fica um 3 aqui em cima. Mais, divide pelo denominador, 60 dividido por 30 dá 2, vezes 1 dá 2. 60 dividido por 6 dá 10, vezes 1, 10. Então ficou aqui 1 sobre o R equivalente é 15 dividido por 60. Multiplica cruzado ou inverte as duas equações ao mesmo tempo. R equivalente é 60 dividido por 15, que dá 4 ohms. Então, para essa associação indicada aí, o resistor equivalente é 4 ohms. Lembrem que essa associação a gente precisou reescrever para chegar no tipo de associação que a gente está trabalhando. Então, essa associação que tem aí em cima é uma associação em paralelo de resistores. Na letra A pede o resistor equivalente e na letra B ele diz que essa associação foi ligada a 120 volts e pede as correntes em cada resistor. Então, o U é o mesmo, vai ser 120 para todos os resistores, 120 volts, 120 volts. O R1 a gente vai chamar de 20 ohms, o R2 de 30 ohms e o R3 de 6 ohms. Então, se eu quero o I1, vai ser o U dividido pelo R1, ou seja, 120 volts dividido por 20, o que dá 20 ohms, o que dá 6 amperes,
O I2 vai ser o U dividido pelo R2, o que dá 120 volts por 30 ohms. Isto vai dar 4 amperes. E o I3 vai ser 120 volts dividido por 6, o que dá 20 amperes. 20 amperes. Se a gente for pensar a associação com um único resistor equivalente, nós teríamos uma bateria, uma fonte de 120 volts ligada a um resistor equivalente de 4 ohms. Então a corrente total seria igual a 120 dividido por 4, o RI, né, pessoal? 120 dividido por 4, o que dá 25, 30 amperes. E aqui nós temos 6 amperes para um resistor, 4 amperes para o outro, a soma deu 10, mais 20 amperes no terceiro, a soma vai dar os 30 que nós tínhamos aqui. Então o I total é o I1 mais o I2 mais o I3. E aí a gente consegue conferir se o resultado que a gente obteve está correto ou não. Tá bem? Uma última observação: numa associação em paralelo de resistores, ou em paralelo de lâmpadas, a lâmpada que brilha mais é a que tem a menor resistência. Tá? Então, numa associação em paralelo de lâmpadas, a que brilha mais tem a maior potência, mas a que tem a maior potência é a que tem a menor resistência. Tá bem, pessoal? Como exercício, façam para mim o 21 da página 97. Da página 97. Só tem esse. Não tem mais. Tem o 21, tem o 22. O 22 e o 24. O 21, o 22 e o 24. Para a gente resolver na próxima aula. Tá bem, pessoal? Tenham um bom dia e até a próxima aula. E cuidem-se, né, pessoal? Lembre, qualquer problema que vocês tiverem, um problema pessoal, se vocês quiserem se abrir, os professores estão aí. Tem o CAE, tem a assistência estudantil, vocês podem conversar com eles. A gente está meio sem psicólogo no momento, mas o pessoal lá dá um jeito de conversar com vocês. Tá? Não deixem chegar até umas vias muito sérias aí da vida, tá, pessoal? Então se cuidem. Um abraço, tchau, tchau.